Salve, salve pessoal, tudo bem? Guilherme Colucci por aqui, você já sabe, tô testando um cenário diferente até, afinal de contas, ano diferente, novas proposições do canal, então tudo novo, inclusive o conteúdo desse vídeo. Vou começar falando sobre NFL, uma novidade até então no canal. Ontem e no sábado nós tivemos um final de semana do Wild Card da NFL da temporada de 2020-2021. Basicamente, o que é esse Wild Card? É uma repescagem entre os piores, melhores times. Deu para entender mais ou menos? É o seguinte, o Wild Card faz parte dos playoffs, ou seja, da segunda fase da temporada da NFL, e aí os piores times classificados para os playoffs se enfrentam. Os melhores ficam de folga. Vamos começar então pela ordem cronológica dos jogos. No sábado, nós tivemos o Buffalo Bills ganhando do Indianapolis Colts. Eu até esperava que fosse uma vitória mais tranquila. O Buffalo Bills ganhou de 27-24 do Indianapolis Colts. E o Buffalo Bills, é bem verdade, a gente pode dizer que fez o mínimo, tá? O Josh Allen passou para 320 jardas e 2 touchdowns. E o Stephon Diggs, o fiel escudeiro dele, fez um touchdown e passou das 120 jardas. Mas o grande destaque do jogo realmente foi a defesa do Indianapolis Colts, que conseguiu segurar esse ataque potente dos Buffalo Bills e manteve o time vivo até literalmente a última posse de bola. O jogo acabou com uma Hail Mary do Philip Rivers, que é o quarterback dos Colts, ou seja, ele quase venceu o jogo, mas a defesa dos Bills segurou bem. Logo na sequência desse jogo, Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams. Também não foi uma novidade para mim os Rams vencerem. Isso é porque eu apostei alto, né? Apostei na zebra, afinal de contas, o Seattle Seahawks em casa nos playoffs sempre vai muito bem, ainda mais com o Russell Wilson. É a primeira vez que o Seattle Seahawks perdeu em casa com o Russell Wilson, mas o Los Angeles Rams, com a sua fortíssima defesa, conseguiu superar todas as adversidades, que eu vou inclusive pontuar aqui, e venceu o Seattle Seahawks por 30-20. O Russell Wilson ele foi completamente dominado, ele foi muito mal, passou apenas para 174 jardas, a defesa do Rams deitou o cabelo em cima do Russell Wilson. O DK Metcalf, ele foi bem anulado pelo Jalen Ramsey, mas mesmo assim ele conseguiu fazer 2 TDs, mas ele foi limitado a menos de 100 jardas. E aí, todas as adversidades do Los Angeles Rams, né? O quarterback titular é o Jared Goff, mas o Jared Goff ele estava machucado com problema no polegar, que é o dedo mais importante para o cara que lança a bola. Então, a gente já praticamente descartava a atuação do Jared Goff. Quem jogou como titular foi o John Wolford. Só que o que aconteceu? O Wolford se machucou logo de cara, nos primeiros snaps do ataque do Los Angeles Rams. Então o Jared Goff entrou e jogou baleado. E jogou relativamente bem, dentro das condições que ele podia apresentar, né? Quem moveu mesmo as correntes do ataque do Los Angeles Rams foi o novato, o rookie Cam Akers. Esse jogou bem de verdade, ele é running back, correu para 131 jardas em um TD, ele foi a verdadeira válvula de escape desse time dos Rams, mas a gente já sabe muito bem, né, que o ponto forte desse time é a defesa, aliás, a defesa é impecável. No jogo da noite do sábado, o Washington, que é só o Washington agora, jogou contra o Tampa Bay Buccaneers e o Tampa Bay Buccaneers ganhou de 31-23 do Washington. E é o seguinte, a gente tem que dizer que o Tom Brady ele entrou em modo playoff, mas o Washington deveria ter tomado uma surra maior. Porque é o seguinte, o quarterback titular de Washington, o Alex Smith, não jogou por conta de uma lesão. E aí, o quarterback reserva, que ninguém conhecia, ninguém esperava nada dele, o Taylor Heinicke, jogou e jogou muita bola. Jogou que nem gente grande, provou que merece ser um quarterback titular em uma franquia. Pelo menos pra mim, eu acho isso. Você pode deixar aqui nos comentários se você acha que sim ou que não a respeito dessa afirmação. Mas enfim, o Heinicke levou o time nas costas, passou para um touchdown, mais de 300 jardas e ainda fez um touchdown corrido. Ele foi interceptado, mas não foi tanto culpa dele assim. Agora, se a gente parar para olhar, 31-23, Tom Brady contra o quarterback reserva do Washington, tá bom, né? Não foi uma surra, o Washington jogou e lutou bravamente.
a gente tem que dizer que a defesa do Tampa deixou muitas jardas por tentativa para esse ataque do Washington. Até por isso, o Heineke conseguiu acumular tantas jardas, né? Mais de 300 jardas. E os wide receivers do Washington jogaram bem também, não tiveram tantos drops. A respeito do Tom Brady, ele entrou em modo playoff, como eu já disse aqui no vídeo, 381 jardas, 2 touchdowns, sereno, nenhuma interceptação, jogando muito bem, e ele dissecou a defesa do Washington, nem correu riscos, ele foi cirúrgico, mas também, vou te falar uma coisa, viu, Tom Brady, precisa jogar um pouquinho mais, viu, porque no conjunto a gente esperava que o Tampa Bay ganhasse com maior folga, o Washington deu uma canseira. E aí, o peixe morre pela boca e o Chase Young também morre pela boca, né? Na última rodada da temporada regular, o Chase Young falou que queria o Tom Brady e tal. Vai ficar querendo até a temporada que vem, Chase Young, porque ele não conseguiu nem sentir o perfume do Tom Brady, não conseguiu nem encostar. Chase Young é o defensor, estava esperando derrubar o Tom Brady, sacar o Tom Brady, fazer acontecer, interceptar. Não fez nada disso, mas é novato também, né? Tava empolgado pelo primeiro jogo de playoff. Agora, passando para o domingo, Titans contra Ravens. Foi o confronto da temporada passada e os Titans ganharam dos Ravens. E os Titans começaram como o confronto da temporada passada. Começaram bem. Abriram 10-0 no primeiro quarto e depois pararam de vez. Depois acabou o gás dos Titans. Tanto é que o jogo terminou 13-20 para os Ravens. Pra você ter uma ideia, né? E aí o que a gente tem que ressaltar é que o Derrick Henry, ele não conseguiu fazer nada praticamente o jogo inteiro. A defesa de Baltimore selou ali e foi muito bem. O Derrick Henry na temporada regular correu para mais de 2.000 jardas. Nem 10 running backs conseguiram fazer isso. Ele é um desses top 8. Ele foi o oitavo a conseguir fazer isso. E ele não conseguiu fazer nada. Ele foi limitado a 40 jardas. Só para vocês terem uma ideia, contra o Baltimore Ravens. Rolou muita insistência nesse jogo terrestre que não estava dando certo e o jogo aéreo estava fluindo um pouco melhor, mas o coordenador de ataque, o head coach do Tennessee Titans preferiu insistir no Derrick Henry. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade, mas hoje melhor não, melhor dizer não, né? Domingão não furou. Agora, a gente tem que enaltecer o Lamar Jackson. O Lamar Jackson começou mal o jogo, ele foi interceptado bizonhamente no passe horrível, mas conseguiu se recuperar muito bem e a gente tem que falar, o Lamar Jackson levou o ataque dos Ravens nas costas, cara. Foram mais de 170 jardas passadas, 136 jardas corridas, correu para um touchdown ainda. Então, assim, a defesa dos Ravens foi muito bem, o ataque dos Ravens foi bem mal, a gente tem que falar isso. Mas o Lamar Jackson venceu, enfim, o primeiro jogo de playoff dele. Parabéns ao Lamar Jackson com uma atuação de quarterback elite. Agora, a gente tem que falar de um confronto no mínimo inusitado, né? O Saints contra os Bears. O Saints ganhou de 21-9. E todo mundo já estava esperando que os Saints iam de fato ganhar, até porque o Chicago Bears é aquele típico caso, né? Quando você se depara com um elefante em cima da árvore. Você não sabe como o elefante chegou em cima da árvore, mas você sabe que ele vai cair. E o Chicago Bears é bem isso mesmo, né? Chegou aos playoffs, ninguém sabe como, mas a gente sabia que o Chicago Bears ia cair logo e caiu realmente. Agora, a gente tem que enaltecer a defesa do Chicago Bears. A defesa do Chicago Bears foi muito bem e deu uma chance para o ataque vencer o jogo. A defesa dos Bears conseguiu segurar o ataque do New Orleans Saints e segurou bem, segurou por bastante tempo. Mas aí, no caso da água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, os Saints conseguiram desenvolver o seu jogo. O problema mesmo dos Bears é o ataque, que é um ataque muito ineficiente. O ataque do Los Angeles Saints, não, do New Orleans Saints, da onde eu puxei Los Angeles Saints, cara, foi o suficiente, né? O Drew Brees sofreu, mas passou para 265 jardas e 2 touchdowns. O Kamara fez touchdown, 99 jardas corridas. O Michael Thomas também fez touchdown. A gente tem que falar que o jogo terminou 21-9 e o touchdown dos Bears foi literalmente na última jogada do jogo, totalmente no garbage time. E assim, os Bears eles precisam melhorar o ataque urgentemente, porque não dá. Não tem como, teve drop
irreal do Wims. Não deu para acreditar no drop que seria um touchdown absurdo, mas enfim, os Bears foram eliminados. Os Saints jogaram o mínimo possível, sofreram até em certa medida porque o ataque não ia, mas conseguiram avançar. Mais pra frente no vídeo, já aviso, a gente tá acabando aqui, mais pra frente no vídeo eu aviso contra quem os Saints jogam. Agora, no último jogo da noite, uma rivalidade de divisão e o jogo mais divertido desses playoffs até então. Os Steelers receberam os Browns e perderam. Exatamente, os Steelers perderam para os Browns. Tem que até falar de novo para deixar bem claro. O jogo foi 37 para os Steelers e 48 para os Browns. A maior pontuação feita na história pelos Browns em um jogo de playoff e a maior pontuação cedida pelos Steelers em um jogo em casa em playoff. O jogo foi muito maluco. Os Steelers cometeram 5 turnovers e literalmente no primeiro snap, o primeiro snap do jogo foi dos Steelers e teve um turnover. E foi um turnover retornado para touchdown. Exatamente, virou touchdown de Cleveland. Então tinha 30 segundos de jogo corrido e o Cleveland já estava ganhando de 7-0. O Big Ben passou para 4 interceptações e 501 jardas e 4 passes para touchdown. Detalhe, né? O Pittsburgh poderia ter eliminado o Cleveland no último jogo da temporada regular, mas optou por jogar com o time reserva, perdeu esse jogo. Cleveland conseguiu se classificar para os playoffs. Bem verdade que os Browns não iam para os playoffs desde 2003. Então Cleveland deu essa sobrevida para um rival de divisão e aí fizeram essa pataquada, né? Tomaram um nabo dos Browns. No primeiro quarto, não no primeiro tempo, no primeiro quarto estava 28-0 para os Browns. 28-0. A defesa dos Steelers não conseguiu fazer a diferença como a gente está acostumado e o Cleveland Browns capitalizou todas as interceptações. O ataque foi muito preciso. O Baker Mayfield, 3 passes para touchdown, 263 jardas, não foi interceptado, uma partida extremamente segura. O Kareem Hunt, 2 touchdowns, Jarvis Landry fez touchdown, Hooper, tight end, também fez touchdown, Higgins fez touchdown e o Chubb também fez um touchdown. Agora a gente tem que falar da defesa dos Browns, que entrou muito ligado, entrou muito mordido e dominou o ataque do Pittsburgh Steelers. É bem verdade que depois o Pittsburgh Steelers deu uma reagida, fez 23 pontos, a gente até pensou, pô, será, né? Será que o Cleveland Browns vai dar aquela entregada? Mas no final das contas, os Browns conseguiram segurar a emoção e avançaram pro round divisional, né, que é a próxima fase do Wild Card. Pra vocês terem uma ideia, os Browns não venciam um jogo de playoff desde 1995 e não venciam um jogo de playoff fora de casa desde 1969, cara. Fazia muito tempo, mas muito tempo. E agora começou uma nova era no Cleveland Browns. E é bom a gente lembrar também que o peixe morre pela boca. O Chase Young morreu pela boca e o Juju Smith-Schuster também morreu pela boca. Ele deu uma bela de uma provocada falando que Browns são os Browns e que basicamente os Steelers iam ganhar, deu uma menosprezada monstra e aí morreu pela boca. Afinal de contas, os Browns deram uma sova no Pittsburgh Steelers, atropelaram já no primeiro quarto, por mais que tenha tido uma emoçãozinha. Ó, pessoal, agora a gente passa do Wild Card para o divisional. Os times que estavam em bye, o Green Bay Packers e o Kansas City Chiefs, vão jogar. O Green Bay Packers abre essa rodada divisional pegando o Los Angeles Rams no sábado. Depois, no sábado à noite, tem Buffalo Bills contra Baltimore Ravens. Jogão também, hein? E no domingo, Kansas City Chiefs contra Cleveland Browns e aí os Saints contra o Buccaneers. É bom a gente ressaltar a respeito do provável MVP, o Aaron Rodgers vai jogar contra a ótima defesa dos Rams, então a gente deve ter um jogão. E depois no domingo à noite, Saints contra Buccaneers, o Saints ganhou 2 jogos do Tom Brady. E imagina se ele vai ser varrido, eu acho muito pouco provável. Enfim, pessoal, a gente encerra por aqui esse vídeo a respeito do Wild Card da NFL. Um grande beijo, um grande abraço, aguardo os comentários de vocês aqui no vídeo. E se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vou ficar muito feliz, valeu? Grande beijo, grande abraço e tchau!